Eu estava ali segurando minha filha faminta nos braços quando pensei que tudo tinha acabado. Não tínhamos mais nada, nem um pão, nem esperança. Mas então, algo impossível aconteceu. Um homem de terno caro parou ao meu lado e disse algo que mudou nossa vida para sempre. Você acredita que um único gesto pode transformar tudo? Que uma pessoa que você nunca viu pode ser a resposta das suas orações? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo naquele dia em frente àquela padaria. E o que esse milionário fez não foi me dar esmola. Foi muito mais do que isso. Fica comigo até o final dessa história, porque o que você vai ouvir vai tocar seu coração de um jeito que você nunca imaginou. Meu nome é Mariana, e eu nunca imaginei que minha vida pudesse chegar naquele ponto. Sabe quando você olha para o espelho e não reconhece mais a pessoa que está do outro lado? Era assim que eu me sentia naqueles dias. Eu tinha sido uma mulher feliz, com um marido que me amava, uma filhinha linda chamada Sofia e sonhos simples, mas bonitos. A gente morava num apartamento pequeno em Belo Horizonte, nada de luxo, mas era nosso cantinho. Meu marido, o Roberto, trabalhava como mecânico e eu fazia faxinas em algumas casas para ajudar nas despesas. A vida não era fácil, mas a gente tinha um ao outro e isso fazia tudo valer a pena. Tudo mudou numa noite de sexta-feira. O Roberto estava voltando do trabalho de moto quando um carro furou o sinal vermelho e bateu nele. Foi tudo tão rápido que eu nem consegui processar direito. Um dia ele estava ali, me abraçando, brincando com a Sofia, fazendo planos para o fim de semana. No outro dia, eu estava no hospital ouvindo o médico dizer que não tinha mais nada a fazer. Meu mundo desabou naquele momento. Eu segurei a mão dele até o último suspiro, e quando ele se foi, eu senti como se uma parte de mim tivesse ido junto. A Sofia tinha apenas 3 anos e ficava me perguntando onde estava o papai. Como você explica para uma criança que o pai dela nunca mais vai voltar? Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eu tentei continuar com as faxinas, mas não tinha ninguém para ficar com a Sofia enquanto eu trabalhava. Minha mãe já tinha falecido anos antes, e o Roberto era filho único, então não tinha família para me ajudar. Eu levava a Sofia comigo para os trabalhos às vezes, mas as patroas começaram a reclamar. Diziam que criança atrapalhava, que ela podia quebrar alguma coisa. Fui perdendo os trabalhos um por um, e o dinheiro que o Roberto tinha deixado foi acabando rápido. O aluguel atrasou, as contas se acumularam e eu comecei a entrar em desespero. Teve um dia que a dona do apartamento bateu na porta e disse que se eu não pagasse até o fim da semana, ela ia me despejar. Eu implorei, expliquei minha situação, mas ela não quis saber. Disse que tinha contas para pagar também e que não podia ficar dando favor. Naquela noite eu sentei na cama e chorei tanto que achei que não ia ter mais lágrimas. A Sofia dormia do meu lado, toda inocente, sem saber que a gente ia perder nosso lar. Eu olhei para ela e pensei, como eu vou proteger essa criança se eu não consigo nem dar um teto para ela? A sensação de fracasso era tão forte que doía no peito. Quando a gente foi despejada, eu não tinha para onde ir. Passei alguns dias na casa de uma conhecida, mas ela também estava passando aperto e não podia me abrigar por muito tempo. Foi assim que eu e a Sofia acabamos nas ruas de Belo Horizonte. No começo, a gente dormia em praças, embaixo de marquises, em qualquer lugar que parecesse um pouco seguro. Eu abraçava minha filha a noite toda, tentando esquentar ela com meu próprio corpo. A Sofia chorava de fome e eu não tinha nada para dar. Eu ia em padarias e pedia pão velho, ia em restaurantes e pedia as sobras. A vergonha que eu sentia era imensa, mas a fome era maior. Teve dias que a gente não comeu nada. Eu bebia a água da torneira de banheiros públicos para encher o estômago e tentava distrair a Sofia cantando musiquinhas, contando historinhas. Mas uma criança de 3 anos não entende por que está com fome. Ela só sabe que dói, que a barriga ronca, que ela quer comer. E ver minha filha naquele estado, sabendo que eu não podia fazer nada, era a pior tortura do mundo. Eu me sentia a pior mãe que existia. Pensava que o Roberto devia estar olhando lá de cima e se perguntando como eu deixei a situação chegar naquele ponto. As pessoas passavam por nós na rua e desviavam o olhar.
Alguns jogavam moedas, outros faziam cara de nojo. Eu percebi como a pobreza te torna invisível. Você deixa de ser uma pessoa e vira só mais um problema que ninguém quer encarar. Teve gente que disse que eu devia colocar a Sofia para adoção, que assim ela teria uma vida melhor. Mas como eu ia entregar minha filha? Ela era tudo que me restava do Roberto, tudo que me dava força para continuar. Por mais que a situação tivesse difícil, eu não ia desistir dela. Jamais. Eu tentei arrumar trabalho, mas sem endereço fixo, sem como tomar banho direito, sem roupa limpa. Ninguém me contratava. Eu ia em igrejas pedindo ajuda, em ONGs, em qualquer lugar que pudesse dar algum suporte. Conseguia uma cesta básica aqui, uma roupa ali, mas nunca era suficiente. A sensação de estar caindo num buraco sem fundo era constante. Eu rezava todos os dias, pedia a Deus que mandasse alguma ajuda, mas parecia que minhas preces se perdiam no ar. Será que Deus tinha me abandonado também? Teve noites que eu pensei em desistir. Pensei que talvez fosse melhor acabar com tudo de uma vez, libertar a Sofia daquela vida miserável. Mas sempre que esses pensamentos vinham, eu olhava para os olhinhos dela e via esperança. Via confiança. Ela ainda acreditava que a mamãe ia resolver tudo, que a mamãe ia cuidar dela. E eu não podia decepcionar aquela criança. Eu não podia ser mais uma pessoa que abandonava ela. Então eu respirava fundo, limpava as lágrimas e prometia para mim mesma que ia encontrar um jeito. Foi num desses dias de desespero total que tudo mudou. Era uma manhã de terça-feira. O sol já estava quente. E a Sofia estava chorando sem parar porque estava com muita fome. A gente estava em frente a uma padaria no bairro Savassi, e o cheiro de pão fresco que saía de lá era uma tortura. Eu não tinha um centavo no bolso e já tinha pedido naquela padaria antes, mas o dono tinha me mandado embora. Eu estava ali, tentando acalmar a Sofia, cantando baixinho no ouvido dela, quando senti uma presença ao meu lado. Levantei os olhos e vi um homem de terno, com uma pasta executiva na mão, me olhando com uma expressão que eu nunca vou esquecer. O homem que estava parado na minha frente não era como os outros que passavam por mim todos os dias. Ele não desviou o olhar, não fez cara de nojo, não apressou o passo para se afastar. Ele simplesmente ficou ali, me olhando com uma expressão que misturava surpresa e algo que eu não conseguia identificar direito. Era como se ele tivesse visto algo naquela cena que tocou fundo nele. Eu abaixei a cabeça com vergonha e continuei tentando acalmar a Sofia, que soluçava no meu colo. Pensei que ele ia jogar alguma moeda e ir embora, como os outros faziam. Mas ele não fez isso. Ele se agachou na minha frente, ficando na mesma altura que eu, e isso me surpreendeu tanto que eu levantei os olhos para ele de novo. O terno dele era caro, dava para ver. O relógio no pulso dele brilhava com aquele dourado que só joia de verdade tem. Os sapatos estavam impecáveis, mesmo na calçada suja de Belo Horizonte. Ele tinha uns 40 e poucos anos, cabelos bem cortados e um rosto que transmitia seriedade, mas também uma certa gentileza. Quando nossos olhares se encontraram, eu vi algo nos olhos dele que me fez tremer. Era compaixão de verdade, não aquela pena fingida que eu tinha visto em tanta gente. Ele tocou de leve no meu ombro e disse com uma voz calma, mas firme: "Você tá bem?" A pergunta era tão simples, mas ninguém tinha me perguntado isso faz tanto tempo que eu quase desabei ali mesmo. Eu balancei a cabeça que não, porque mentir naquele momento seria impossível. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem controle. A Sofia parou de chorar por um instante e olhou para ele com aqueles olhinhos arregalados, cheios de curiosidade infantil. Ela ainda não tinha aprendido a ter medo de estranhos, e isso me partia o coração, porque eu sabia que o mundo ia ensinar isso para ela cedo ou tarde. O homem olhou para Sofia e deu um sorriso pequeno, daqueles sorrisos tristes que a gente dá quando vê algo que mexe com a gente. Ele perguntou o nome dela e eu respondi baixinho: "Sofia." Ele repetiu o nome, como se estivesse gravando na memória, e então perguntou o meu. "Mariana", eu disse, e minha voz saiu tão fraca que mal dava para ouvir. Ele se apresentou como Gabriel Mendes e estendeu a mão para mim. Eu hesitei porque minhas mãos estavam sujas, mas ele pegou minha mão mesmo assim e apertou com firmeza. Aquele gesto simples
de me tratar como uma pessoa igual a ele, me fez sentir humana de novo depois de tanto tempo. Gabriel perguntou se a gente tinha comido naquele dia e eu neguei com a cabeça. Ele perguntou quando tinha sido a última vez que a gente tinha feito uma refeição de verdade. E eu tive que pensar um pouco, porque os dias estavam todos misturados na minha cabeça. Faz uns 3 dias, eu disse, e vi a expressão dele mudar. Ele ficou sério, respirou fundo, e então levantou. Pensei que ele ia embora, que tinha se arrependido de ter parado para falar comigo. Mas em vez disso, ele disse, vem comigo. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Será que era seguro? Será que eu podia confiar nele? Ele deve ter percebido minha hesitação porque disse, eu só quero comprar comida para vocês. Prometo que não vou fazer nada além disso. Olhei para os olhos dele tentando encontrar algum sinal de má intenção, mas tudo que eu vi foi sinceridade. E honestamente, naquele ponto eu não tinha muito a perder. Se ele quisesse fazer mal, eu ia lutar com todas as forças que me restavam para proteger minha filha. Mas algo dentro de mim dizia que ele era diferente. Então eu me levantei, ainda segurando a Sofia no colo, e o segui até a porta da padaria. Quando a gente entrou, o dono da padaria, que tinha me expulsado outras vezes, veio logo na nossa direção com cara de poucos amigos. Mas quando ele viu o Gabriel ao meu lado, todo bem vestido, a postura dele mudou completamente. Gabriel disse com uma voz que não deixava espaço para discussão, essa senhora e a filha dela vão comer aqui. Prepare uma mesa para elas. O dono engoliu seco e imediatamente arrumou uma mesa no canto. Eu sentei com a Sofia no colo, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Será que aquilo era um sonho? Será que eu ia acordar e descobrir que tinha imaginado tudo? Gabriel se sentou na nossa frente e chamou a atendente. Ele pediu pão francês quentinho, suco de laranja, café com leite, bolo, frutas, tudo o que tinha de mais gostoso ali. A Sofia arregalou os olhos quando viu a comida chegando na mesa. Ela olhou para mim como se pedisse permissão, e eu fiz que sim com a cabeça. Ela agarrou um pedaço de pão e começou a comer tão rápido que eu tive que segurar a mão dela e pedir para comer devagar, senão ia passar mal. Eu também comi, e cada pedaço daquele pão simples parecia a coisa mais deliciosa do mundo. Gabriel ficou ali, observando a gente em silêncio, e eu percebi que ele tinha os olhos marejados. Quando a gente terminou de comer, ele finalmente perguntou, o que aconteceu com vocês? Como é que uma mãe e uma criança acabam na rua? Eu respirei fundo e comecei a contar. Falei sobre o Roberto, sobre o acidente, sobre como eu perdi tudo aos poucos. Falei sobre o desespero de não conseguir trabalho, sobre as noites dormindo na rua, sobre a vergonha e o medo constante. Eu não escondi nada, porque naquele momento eu senti que podia confiar nele. E enquanto eu falava, lágrimas escorriam pelo meu rosto, liberando tudo que eu tinha segurado por tanto tempo. Gabriel escutou tudo sem me interromper, balançando a cabeça de vez em quando, e eu vi que ele estava genuinamente tocado pela minha história. Quando eu terminei de falar, ele ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse processando tudo. Então, ele disse algo que mudou minha vida para sempre. Mariana, eu não posso mudar o passado, mas posso te ajudar a construir um futuro diferente. Se você deixar, eu quero fazer isso. Eu olhei para ele sem entender direito o que ele estava oferecendo. Ajudar como? Dar mais um prato de comida? Alguns trocados? Ele deve ter visto a confusão no meu rosto, porque continuou. Eu quero te tirar da rua. Quero que você e a Sofia tenham um lugar para morar, comida todo dia e uma chance de recomeçar. Eu fiquei sem palavras, sem conseguir processar aquilo que eu estava ouvindo. Será que aquilo era real mesmo? Eu fiquei olhando para o Gabriel sem conseguir falar nada. As palavras dele ecoavam na minha cabeça, mas parecia impossível demais para ser verdade. Ninguém faz isso por um estranho, eu pensei. Ninguém simplesmente decide mudar a vida de alguém que acabou de conhecer na rua. Mas ele estava ali, me olhando com aquela seriedade, esperando minha resposta. Eu finalmente consegui perguntar, com a voz tremendo, por que você faria isso por mim? Você não me conhece. Ele deu um sorriso triste e disse, justamente por isso. Porque eu posso. Porque eu tenho condições de ajudar e não consigo simplesmente fingir que não vi vocês duas ali passando fome.
Ele explicou que era dono de uma empresa de tecnologia em Belo Horizonte que tinha construído tudo do zero e sabia o que era luta. Disse que a mãe dele tinha criado ele sozinha depois que o pai foi embora e que eles passaram necessidade durante muitos anos. Ele lembrava de noites com fome, de vergonha na escola porque a roupa era velha, de ver a mãe chorar escondido. Quando ele olhou para mim e para Sofia ali na frente daquela padaria, viu a mãe dele naqueles tempos difíceis e ele não conseguiu simplesmente passar reto. Eu entendi naquele momento que aquilo não era caridade vazia, era algo pessoal para ele. Gabriel tirou o celular do bolso e fez algumas ligações. Eu escutava ele falando com pessoas diferentes, dando ordens, organizando coisas que eu não entendia direito. Ele falou com alguém sobre um apartamento, com outro sobre móveis, com outro sobre roupas e mantimentos. Tudo acontecendo tão rápido que eu mal conseguia acompanhar. A Sofia tinha adormecido no meu colo, finalmente satisfeita, depois de tanto tempo com fome. Eu passava a mão no cabelo dela, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Seria possível que em poucas horas minha vida inteira ia mudar? Parecia coisa de filme, não de vida real. Quando Gabriel desligou o telefone, ele me olhou e disse: "Hoje à tarde você e a Sofia vão dormir num lugar seguro." Eu providenciei um apartamento pequeno, mas confortável, no bairro Santa Efigênia. Amanhã de manhã vão entregar móveis básicos, roupas para vocês duas e comida para pelo menos um mês. Eu não estou fazendo isso esperando nada em troca, Mariana. Só quero que você tenha uma chance de se reerguer. As lágrimas voltaram a cair, mas dessa vez não eram de desespero. Eram de gratidão, de alívio, de uma esperança que eu achei que tinha morrido dentro de mim. Eu segurei a mão dele e agradeci tanto que as palavras saíam todas atropeladas. Ele pagou a conta da padaria e chamou um carro por aplicativo. Quando o carro chegou, ele me ajudou a entrar com a Sofia ainda dormindo. Ele entrou também e deu o endereço para o motorista. Durante o trajeto, ele me explicou mais detalhes. O apartamento era de propriedade da empresa dele, usado antigamente para hospedar funcionários que vinham de outras cidades, mas estava vazio faz tempo. Ele ia deixar eu ficar lá pelo tempo que fosse necessário, sem cobrar aluguel. Disse que quando eu estivesse pronta, ele podia me ajudar a encontrar um emprego, talvez até na empresa dele, fazendo limpeza ou serviços gerais. Mas que, por enquanto, o importante era eu e a Sofia termos estabilidade. Quando a gente chegou no prédio, eu quase não acreditei. Era simples, mas era limpo, organizado, num bairro tranquilo. Gabriel tinha as chaves e me levou até o 3º andar. Quando ele abriu a porta do apartamento, eu entrei e quase desabei. Tinha uma sala pequena, uma cozinha, um quarto e um banheiro. Estava vazio de móveis ainda, mas tinha piso limpo, paredes pintadas, janelas com vidro inteiro. Era um palácio, comparado aos lugares onde eu tinha dormido nos últimos meses. Eu coloquei a Sofia no chão da sala, ainda dormindo, e fiquei ali parada, tentando absorver tudo. Gabriel me entregou as chaves e disse que ia mandar cobertores e colchões ainda naquele dia para a gente poder dormir. Disse que no dia seguinte chegaria tudo mais. Me deu também algum dinheiro, não muito, mas o suficiente para eu comprar o essencial até as coisas chegarem. Ele anotou o telefone dele num papel e disse: "Qualquer coisa que você precisar, qualquer problema, você me liga. Pode ser de madrugada, pode ser fim de semana, não importa. Eu prometo que vou atender." Eu segurei aquele papel como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque naquele momento era. Antes de ir embora, Gabriel se agachou perto da Sofia, que continuava dormindo, e passou a mão de leve no cabelo dela. Ele ficou olhando para ela por um tempo, e eu vi uma tristeza no olhar dele que me fez pensar que talvez ele tivesse suas próprias dores guardadas. Quando ele levantou, me abraçou rapidinho e disse: "Você é forte, Mariana. Mais forte do que imagina, vai dar tudo certo." E então ele foi embora, me deixando ali naquele apartamento vazio, mas que representava tudo. Representava esperança, recomeço, dignidade. Eu me sentei no chão ao lado da Sofia e chorei como eu não chorava faz tempo. Naquela noite, dormi num colchão que Gabriel mandou entregar, coberta com cobertores novos, com minha filha segura ao meu lado. Não tinha móveis, não tinha nada além do básico, mas tinha um teto sobre nossas cabeças.
Tinha paredes nos protegendo do frio e do perigo da rua. Eu olhei para o teto daquele apartamento e agradeci a Deus com todo o meu coração. Talvez ele não tivesse me abandonado. Talvez ele só tivesse esperado o momento certo para mandar a ajuda. E veio na forma de um homem de terno, um milionário que podia ter passado reto, mas escolheu parar. Escolheu ver a gente como pessoas, não como invisíveis. No dia seguinte, acordei cedo com a Sofia me chamando. Ela estava confusa, olhando ao redor tentando entender onde a gente estava. Eu expliquei para ela que aquela era nossa nova casa, que a gente não ia mais dormir na rua. Ela sorriu daquele jeito que só criança sabe sorrir, cheio de alegria pura e simples. Logo de manhã começaram a chegar as entregas que Gabriel tinha prometido. Um sofá pequeno, uma mesa com cadeiras, uma cama de casal, roupas de cama, toalhas, panelas, pratos, talheres. Chegou roupa para mim e para Sofia, desde roupas íntimas até casacos. Chegou comida, muita comida, enchendo a geladeira e os armários que também tinham sido entregues. Eu passei aquele dia inteiro organizando tudo. Cada coisa que eu colocava no lugar era feito com um cuidado imenso, porque eu sabia o valor daquilo tudo. Não era só móvel, não era só comida, era dignidade. Era a chance de ser mãe de verdade de novo, de cuidar da minha filha num lugar seguro. A Sofia corria pelo apartamento toda animada, descobrindo cada cantinho. Ela abria e fechava as portas, testava os interruptores de luz, se jogava na cama nova rindo. Ver aquela alegria dela me enchia de uma emoção que eu não conseguia explicar. Fazia tanto tempo que eu não via minha filha feliz assim. No final da tarde, o Gabriel ligou para saber se estava tudo bem. Eu agradeci de novo, tentando encontrar palavras que fossem suficientes para expressar o que eu estava sentindo, mas não existem palavras para isso. Ele disse que ia passar lá no dia seguinte para ver como a gente estava se adaptando e para conversar sobre os próximos passos. Quando ele desligou, eu olhei ao redor daquele apartamento que agora era nosso e senti uma paz que eu não sentia desde antes do Roberto morrer. Era como se um peso gigante tivesse saído das minhas costas. Eu ainda tinha muitos desafios pela frente, mas pelo menos agora eu tinha uma base, um chão firme onde pisar. Naquela noite, dei um banho quente na Sofia com sabonete cheiroso e shampoo de verdade. Ela ficou tanto tempo debaixo do chuveiro que eu tive que tirar ela de lá. Vesti ela com um pijama novinho, macio, e ela ficou se olhando no espelho toda orgulhosa. Depois preparei um jantar simples, macarrão com molho de tomate, mas feito na minha própria cozinha, nos meus próprios utensílios. A gente comeu sentadas à mesa como uma família normal. A Sofia comeu tanto que a barriguinha ficou redondinha e ela dormiu feliz, satisfeita, segura. Eu fiquei olhando ela dormir por um bom tempo, agradecendo por aquele milagre. Os dias seguintes foram de adaptação. Eu limpava o apartamento todos os dias, mantinha tudo organizado, porque tinha medo que aquilo sumisse se eu não cuidasse direito. A Sofia começou a ganhar peso. As bochechas dela ficaram mais gordinhas, a pele mais saudável. Ela voltou a brincar, a rir, a ser criança de novo. E eu, aos poucos, fui voltando a me sentir gente. Tomava banho todo dia, me arrumava, cuidava do cabelo. Olhava no espelho e via a Mariana de antes, voltando aos poucos. Ainda tinha marcas do sofrimento. Ainda tinha noites que eu acordava assustada achando que estava de volta na rua. Mas eu estava me recuperando. Gabriel apareceu alguns dias depois, como tinha prometido. Ele trouxe alguns brinquedos para Sofia, que ficou encantada com uma boneca grande que ele deu. A gente conversou sobre meu futuro, sobre o que eu queria fazer. Eu disse que queria trabalhar, que não queria ficar dependendo da bondade dele para sempre. Queria conquistar minha própria independência, mesmo agradecendo imensamente tudo o que ele estava fazendo. Ele disse que entendia perfeitamente e que quando eu me sentisse pronta, ele ia me ajudar a encontrar um emprego. Por enquanto, o importante era eu e a Sofia nos estabilizarmos emocionalmente. Ele me contou mais sobre a vida dele, sobre como a mãe dele tinha lutado tanto para dar um futuro melhor para ele, como ela trabalhava em 3 empregos para pagar a escola dele, como ela nunca desistiu mesmo quando parecia impossível,
e como ele prometeu para ela que quando crescesse ia retribuir todo aquele sacrifício. A mãe dele tinha falecido uns 5 anos antes de câncer, mas ele disse que tudo o que ele fazia era pensando em honrar a memória dela. Quando ele ajudou a mim e a Sofia, ele estava cumprindo a promessa que fez para a mãe. Eu entendi naquele momento que a gente tinha se encontrado exatamente quando ambos precisávamos. Passei a ver o Gabriel regularmente. Ele ia lá no apartamento pelo menos uma vez por semana para ver como a gente estava. Levava coisas que achava que a gente podia precisar. Conversava comigo sobre a vida, sobre planos, sobre esperanças. Ele se tornou não só um benfeitor, mas um amigo. Alguém em quem eu podia confiar, com quem eu podia desabafar. A Sofia se apegou a ele também. Toda vez que ele chegava, ela corria para abraçar ele, mostrava os desenhos que tinha feito, contava as histórias inventadas dela. E ele tinha uma paciência infinita com ela. Brincava, ouvia tudo com atenção. Um mês depois de ter saído das ruas, o Gabriel me chamou para uma conversa séria. Disse que tinha uma proposta de emprego para mim. A empresa dele precisava de alguém para fazer a limpeza do escritório, e ele pensou em mim. O salário não era grande, mas era honesto, com carteira assinada, benefícios, tudo certinho. Ele disse que ia ajudar com alguém para ficar com a Sofia enquanto eu trabalhava, até eu conseguir uma vaga em creche pública. Eu aceitei na hora, porque trabalhar significava recuperar minha dignidade completamente. Significava que eu estava reconstruindo minha vida com minhas próprias mãos. Comecei a trabalhar na semana seguinte. Acordava cedo, deixava a Sofia com uma senhora vizinha que o Gabriel conhecia e confiava, e ia para o escritório dele. O trabalho era simples, mas eu fazia com dedicação total. Limpava cada canto como se fosse minha própria casa. Os funcionários eram educados comigo, me tratavam com respeito. Alguns até paravam para conversar. Perguntavam sobre minha vida. Eu me sentia útil de novo, produtiva. No final do mês, quando recebi meu primeiro salário, chorei segurando aquele dinheiro. Era meu. Eu tinha conquistado com o meu próprio esforço. Com o salário, comecei a fazer pequenas melhorias no apartamento. Comprei cortinas bonitas, alguns enfeites, coisas que faziam daquele espaço realmente nosso lar. Comprei brinquedos para Sofia, livrinhos de histórias, lápis de cor para ela desenhar. Comecei a guardar um pouquinho todo mês, sonhando com o dia que eu pudesse ter minha própria independência total, talvez até alugar um apartamento só meu. O Gabriel continuava não cobrando aluguel, dizia que aquilo era o mínimo que ele podia fazer, mas eu queria um dia poder andar com minhas próprias pernas, sem depender de ninguém. Os meses foram passando e minha vida foi se estabilizando cada vez mais. A Sofia conseguiu vaga numa creche pública perto de casa, e isso me deu mais tranquilidade para trabalhar. Ela estava se desenvolvendo bem, fazendo amiguinhos, aprendendo coisas novas todo dia. As professoras sempre me elogiavam. Diziam que ela era uma criança esperta, carinhosa, educada. Eu ficava orgulhosa ouvindo aquilo, porque sabia que apesar de tudo que a gente tinha passado, eu não tinha falhado completamente como mãe. A Sofia estava crescendo saudável e feliz, e isso era tudo que importava. No trabalho, eu fui me destacando. Não porque eu fizesse nada de extraordinário, mas porque eu colocava amor em cada tarefa. O Gabriel percebeu minha dedicação e começou a me dar outras responsabilidades. Além da limpeza, eu passei a organizar o almoxarifado, a ajudar na copa servindo café nas reuniões, a cuidar das plantas do escritório. Cada nova tarefa era um voto de confiança, e eu fazia questão de honrar essa confiança. Os outros funcionários passaram a me respeitar não por pena, mas pelo meu trabalho mesmo. Teve um dia que uma das secretárias do Gabriel, a Fernanda, me chamou para conversar. Ela tinha percebido que eu era boa com organização e atenção aos detalhes e sugeriu que eu fizesse um curso de informática básica. Disse que com isso eu podia me candidatar a vagas melhores futuramente, talvez até trabalhar como auxiliar administrativo. A ideia me empolgou, mas também me assustou. Fazia tanto tempo que eu não estudava nada. Será que eu ainda conseguia aprender coisas novas? Mas a Fernanda me incentivou tanto que eu resolvi tentar.
O Gabriel ajudou a pagar o curso que era oferecido à noite numa escola perto de casa. Eu ajeitava meu horário de trabalho, pegava a Sofia na creche, dava jantar para ela, colocava para dormir com a ajuda da vizinha e ia correndo para as aulas. Era cansativo, mas era bom. Eu estava investindo no meu futuro, estava me capacitando. Nas aulas, eu era a aluna mais velha e às vezes me sentia meio perdida no meio daqueles jovens que mexiam no computador com tanta facilidade. Mas eu me esforçava muito. Ficava depois da aula tirando dúvidas com o professor, fazia todos os exercícios em casa. Foram 6 meses de curso e quando eu terminei, recebi o certificado com um orgulho imenso. Mostrei para Sofia que não entendia bem o que era, mas ficou feliz vendo a mamãe feliz. Mostrei para o Gabriel, que me deu um abraço apertado e disse que estava orgulhoso de mim. Aquele certificado representava muito mais do que conhecimento de informática. Representava superação, força de vontade, a prova de que eu podia reconstruir minha vida mesmo depois de ter perdido tudo. Era a prova de que a viúva que tinha pedido a Deus por ajuda naquele dia na rua tinha sido ouvida. Com o certificado, o Gabriel me ofereceu uma promoção. Eu ia deixar de ser da limpeza e passaria a ser auxiliar administrativa, trabalhando diretamente com a Fernanda. O salário era quase o dobro do que eu ganhava e eu teria horário fixo, o que facilitaria minha vida com a Sofia. Aceitei com o coração explodindo de gratidão. No meu primeiro dia na nova função, sentei naquela mesa com computador, telefone, material de escritório e tive que segurar as lágrimas. 2 anos antes eu estava na rua, passando fome. Agora eu estava ali, com uma profissão, um futuro. O trabalho no administrativo era desafiador. Tinha que aprender a usar sistemas, atender telefone profissionalmente, organizar documentos, fazer agendamentos. Nos primeiros dias eu errei bastante, mas a Fernanda era paciente e me ensinava tudo com calma. Os outros funcionários me ajudavam também, e eu percebi que tinha conquistado o respeito de todo mundo ali. Ninguém me via mais como a ex-moradora de rua que o chefe tinha ajudado por pena. Me viam como colega de trabalho, como profissional. E essa mudança de percepção me deu uma confiança que eu não tinha faz anos. Com o salário melhor, consegui finalmente começar a pagar um aluguel simbólico para o Gabriel pelo apartamento. Ele não queria aceitar, dizia que não era necessário, mas eu insisti. Queria fazer isso não só para retribuir, mas para provar para mim mesma que eu era capaz de sustentar minha filha com dignidade. Ele acabou aceitando, mais para me fazer feliz do que por precisar do dinheiro. E aquele dinheiro que eu pagava todo mês me dava uma satisfação enorme. Era a prova concreta da minha independência sendo reconquistada. A Sofia estava crescendo rápido. Já tinha 6 anos, estava alfabetizada, cheia de vida e sonhos. Ela ainda lembrava vagamente dos tempos difíceis, mas aquelas memórias foram ficando cada vez mais distantes. Às vezes ela me perguntava sobre o pai, e eu contava histórias bonitas sobre o Roberto, sobre como ele era carinhoso e engraçado. Mostrava fotos que eu tinha guardado, as únicas coisas materiais que sobreviveram de tudo. A Sofia ouvia atenta, e eu via que ela se orgulhava de ter um pai que tinha sido tão especial, mesmo sem ter tido a chance de conhecer ele direito. Num dos aniversários da Sofia, o Gabriel organizou uma festinha surpresa no escritório. Enfeitou uma sala, chamou os funcionários e os filhos deles, comprou bolo e doces. A Sofia ficou radiante. Nunca tinha tido uma festa de aniversário de verdade. Ela ganhou presentes, brincou com outras crianças, apagou as velinhas do bolo fazendo um pedido. Quando eu perguntei depois o que ela tinha pedido, ela disse: "Pedi para o tio Gabriel ficar sempre com a gente." Aquilo me partiu o coração de um jeito bom. O Gabriel tinha se tornado parte da nossa família, um tio postiço que ela amava de verdade. 3 anos se passaram desde aquele dia em frente à padaria. 3 anos que transformaram completamente minha vida e da Sofia. Eu continuava trabalhando na empresa do Gabriel, agora já com mais responsabilidades e autonomia. Tinha me tornado uma funcionária de confiança, alguém que resolvia problemas, que se antecipava às necessidades. O Gabriel dizia que eu era um exemplo de superação para todo mundo ali, e isso me enchia de um orgulho que eu nunca imaginei sentir. Eu, que tinha sido invisível nas ruas, agora era vista, respeitada,
valorizada. A relação com o Gabriel tinha evoluído para uma amizade verdadeira. A gente conversava sobre tudo, compartilhava histórias, se apoiava mutuamente. Ele me contava sobre os desafios da empresa, sobre as decisões difíceis que tinha que tomar. Eu dava minha opinião simples, de quem via as coisas de outro ângulo. E às vezes ele dizia que meus conselhos faziam mais sentido que os dos consultores caros que ele contratava. A gente ria disso, mas eu sabia que ele estava sendo sincero. A vida tinha me dado uma sabedoria que não vem de livros, vem da experiência de ter perdido tudo e reconstruído do zero. A Sofia estava com 9 anos e era uma criança brilhante. Tirava notas excelentes na escola, participava de tudo, tinha amigos, era feliz. Olhar para ela era ver o milagre que tinha acontecido na nossa vida. Ela não lembrava mais dos dias na rua. Aquelas memórias tinham sido substituídas por outras, felizes, de uma infância normal. Às vezes eu me pegava olhando para ela e pensando no Gabriel parado na nossa frente naquele dia. Se ele tivesse passado reto como tantos outros fizeram, onde a gente estaria hoje? Provavelmente mortas de fome em algum canto esquecido da cidade. Teve um momento difícil quando a empresa do Gabriel passou por uma crise. A economia estava ruim, vários clientes cancelaram contratos e ele teve que tomar decisões dolorosas, incluindo demitir alguns funcionários. Eu vi o peso que isso colocou nos ombros dele, como ele sofria por cada pessoa que tinha que mandar embora. Numa dessas noites, ele apareceu no apartamento depois do expediente, visivelmente cansado e abatido. A gente conversou por horas e eu tentei confortá-lo do jeito que pude. Disse que ele era um homem bom, que tinha feito o melhor que podia, que às vezes a vida nos obriga a tomar decisões difíceis. Naquela conversa, o Gabriel me disse algo que me surpreendeu. Ele disse que eu era uma das pessoas mais fortes que ele conhecia, que minha capacidade de me reerguer depois de ter passado pelo que passei era inspiradora, que ele aprendia comigo tanto quanto eu aprendia com ele. Eu fiquei sem palavras, porque nunca tinha me visto dessa forma. Para mim, eu era só uma mulher tentando sobreviver, cuidar da filha, fazer o melhor possível. Mas para ele, eu era um exemplo de resiliência. Aquilo mudou a forma como eu me enxergava. A crise passou, a empresa se recuperou e o Gabriel saiu daquele período ainda mais forte. Ele me disse que tinha aprendido lições valiosas sobre gestão, sobre prioridades, sobre o que realmente importava. E parte dessas lições, ele acreditava a mim, as conversas que a gente tinha tido. Eu me sentia honrada de ter contribuído, mesmo que minimamente para o sucesso dele. Era uma forma de retribuir tudo que ele tinha feito por mim. Não com dinheiro, porque eu nunca teria como pagar aquilo em termos financeiros, mas com apoio, com amizade, com lealdade. A Sofia perguntava às vezes por que o tio Gabriel fazia tudo aquilo por nós. Ela era inteligente e percebia que o relacionamento que a gente tinha com ele era especial, diferente. Eu explicava que ele era um anjo que Deus tinha mandado para a gente quando a gente mais precisava, que ele tinha um coração bom e escolheu usar o poder dele para fazer o bem. Eu ensinava a Sofia a ser grata, mas também a entender que ela não devia nada a ninguém só por ter recebido ajuda. Que o importante era ela crescer, estudar, se tornar uma pessoa boa e um dia ajudar outros também. Chegou o dia em que eu finalmente consegui juntar dinheiro suficiente para dar uma entrada num apartamento próprio. Não era grande, era num bairro mais simples, mas seria nosso. Completamente nosso. Quando contei para o Gabriel, ele ficou emocionado. Disse que aquele era o objetivo desde o começo, me dar as ferramentas para eu conquistar minha independência. Ele me ajudou com a parte burocrática, revisou o contrato, me aconselhou sobre o financiamento. E quando finalmente assinei os papéis, ele estava lá comigo, comemorando como se fosse uma vitória dele também. A mudança para o apartamento novo foi emocionante. Era pequeno, tinha só 2 quartos, uma sala, cozinha e banheiro, mas era perfeito. Eu decorei com coisas simples, mas cheias de significado. Coloquei fotos do Roberto para a Sofia nunca esquecer o pai. Coloquei fotos minhas com a Sofia em vários momentos. E coloquei uma foto do Gabriel com a gente, porque ele era parte da nossa história. No dia da mudança, ele apareceu com uma planta de presente, dizendo que era para a casa ter vida.
A gente plantou aquela muda juntos no pequeno jardim da frente e eu prometi cuidar dela com carinho. Naquela primeira noite no apartamento próprio, depois de colocar a Sofia para dormir, eu sentei na varanda pequena e olhei para o céu estrelado. Pensei em tudo que tinha acontecido desde aquele dia na frente da padaria, na mulher desesperada que eu era, na mulher forte que eu me tornei, nas lágrimas de desespero que viraram lágrimas de gratidão, no milagre que tinha sido cruzar o caminho do Gabriel exatamente quando eu mais precisava. E agradeci. Agradeci a Deus, agradeci ao Gabriel, agradeci a vida por não ter desistido de mim mesmo quando eu pensei em desistir. A vida no apartamento próprio trouxe uma paz que eu não conhecia. Acordar todo dia sabendo que aquele teto era meu, conquistado com meu trabalho, me enchia de uma satisfação profunda. A Sofia amou ter o próprio quarto. Decorou com desenhos que ela mesma fez, com pôsteres de personagens que ela gostava. A gente criou rotinas gostosas, como fazer o jantar juntas todo dia, assistir filme aos sábados, ir à praça aos domingos. Eram coisas simples, mas que formavam uma vida normal, comum, e era exatamente isso que eu sempre quis. No trabalho, eu continuava crescendo. O Gabriel me promoveu de novo, dessa vez para coordenadora de serviços administrativos. Eu agora tinha uma equipe pequena trabalhando comigo e descobri que gostava de liderar, de ensinar, de ajudar outras pessoas a crescerem também. Tinha uma moça na equipe, a Júlia, que me lembrava muito de mim mesma no começo. Ela era tímida, insegura, achava que não era capaz. Eu fiz com ela o que o Gabriel e a Fernanda tinham feito comigo. Acreditei nela, investi tempo ensinando, mostrei que ela tinha potencial. Ver ela florescer foi gratificante demais. A Sofia estava com 11 anos quando aconteceu algo que mexeu muito comigo. Na escola, a professora pediu que cada aluno escrevesse uma redação sobre a pessoa que eles mais admiravam. Eu esperava que a Sofia escrevesse sobre alguma celebridade ou sobre o Gabriel, que ela adorava. Mas quando a professora me chamou para uma reunião e me mostrou a redação, eu chorei ali mesmo na sala. A Sofia tinha escrito sobre mim, sobre como a mãe dela era a pessoa mais forte do mundo, que tinha passado por dificuldades, mas nunca desistiu, que trabalhava duro para dar uma vida boa para ela, que era seu exemplo de vida. Naquela noite, depois de ler a redação em casa, abracei a Sofia forte e disse o quanto ela era importante para mim. O quanto tudo que eu fazia era por ela e para ela. Ela me disse que sabia, que percebia e que quando crescesse queria ser forte como eu. Queria ajudar pessoas como o tio Gabriel ajudou a gente. Ouvir aquilo me fez perceber que eu não tinha falhado, que apesar de todos os erros, de todas as dificuldades, eu tinha conseguido criar uma criança boa, com valores sólidos, com empatia. E isso era a maior vitória que eu podia ter. O Gabriel tinha começado um projeto na empresa de responsabilidade social. Ele queria ajudar outras famílias em situação de vulnerabilidade, assim como tinha ajudado a mim. Me chamou para participar do planejamento, porque ele disse que eu entendia melhor do que ninguém as necessidades reais de quem estava passando dificuldade. A gente estruturou um programa que oferecia não só ajuda financeira temporária, mas também capacitação profissional, apoio psicológico, orientação para conseguir documentos. A ideia era dar para pessoas as ferramentas para se reerguerem, não só o peixe, mas ensinar a pescar. Quando o programa começou a funcionar, eu me envolvi de corpo e alma. Entrevistava as famílias candidatas, tentava entender suas histórias, suas necessidades específicas, e em cada uma delas eu via um pedaço da minha própria história. Via mães desesperadas tentando alimentar os filhos, via gente que tinha perdido tudo por circunstâncias fora do controle, e eu fazia o possível para ajudar cada uma delas, porque eu sabia exatamente como elas se sentiam, sabia o peso da vergonha, do medo, do desespero, e sabia também que com a ajuda certa elas podiam se reerguer. Teve uma família específica que me tocou muito. Era uma mãe com 3 filhos, o marido tinha sido preso injustamente e ela ficou sozinha com as crianças. Sem emprego, sem dinheiro, sem esperança. Quando eu sentei para conversar com ela, vi nos olhos dela a mesma dor que eu tinha sentido.
Decidi fazer por ela o que o Gabriel tinha feito por mim. Acompanhei pessoalmente o caso dela, ajudei a conseguir um apartamento, arrumei emprego para ela na empresa, matriculei as crianças na escola e vi ao longo dos meses ela se transformar, recuperar a dignidade, a esperança, a vontade de viver. Um dia, essa mãe me procurou chorando e disse: "Você salvou minha vida. Eu não sabia mais o que fazer, estava pensando em desistir de tudo, mas você apareceu e me mostrou que ainda tinha esperança." Eu abracei ela e disse: "Eu só fiz por você o que fizeram por mim. E é isso que a gente tem que fazer, ajudar uns aos outros." Naquele momento, eu entendi completamente por que o Gabriel tinha me ajudado. Não era só sobre mim, era sobre criar uma corrente de bondade, de solidariedade. Cada pessoa ajudada se tornava capaz de ajudar outras. O projeto cresceu tanto que virou referência. Outras empresas começaram a procurar a gente para entender como funcionava, para replicar em seus negócios. O Gabriel era convidado para palestras e entrevistas falando sobre responsabilidade social corporativa. E em todas essas ocasiões, ele fazia questão de me levar junto, de contar minha história como exemplo de que a transformação era possível. No começo eu ficava constrangida com a exposição, mas depois entendi que minha história podia inspirar outras pessoas. Podia mostrar que não importa quão fundo você caiu, sempre dá para se levantar de novo. A Sofia, que agora tinha 13 anos, começou a se envolver também. Ela ia comigo às vezes visitar as famílias assistidas, brincava com as crianças, ajudava a distribuir doações. Eu via nela uma sensibilidade especial para lidar com quem estava sofrendo. Ela não tinha pena das pessoas, tinha empatia. Entendia que circunstâncias ruins podem acontecer com qualquer um e que o importante era estender a mão. Essa maturidade emocional dela, tão jovem, me enchia de orgulho. Eu sabia que ela ia crescer e ser uma pessoa que faria diferença no mundo. 5 anos depois daquele encontro na padaria, a vida tinha me dado muito mais do que eu jamais sonhei. Eu tinha um apartamento próprio, um emprego que me realizava, uma filha maravilhosa e amigos verdadeiros. Mas, acima de tudo, eu tinha recuperado algo que achei que tinha perdido para sempre: a fé. Fé em mim mesma, fé nas pessoas, fé em Deus. Porque se não fosse por essa fé, eu não teria pedido ajuda naquele dia na frente da padaria. E se eu não tivesse pedido, talvez o milagre não tivesse acontecido. O Gabriel continuava sendo uma presença constante na nossa vida. Ele nunca casou, nunca teve filhos próprios e, de certa forma, a gente se tornou a família dele. Ele passava feriados com a gente, comemorava aniversários, estava presente em todos os momentos importantes da Sofia. Ela o via como um pai postiço e ele a tratava com o carinho de um pai de verdade. Às vezes eu me pegava olhando os dois juntos e pensando em como a vida era curiosa. Tinha juntado 3 pessoas que precisavam umas das outras de formas diferentes e criado uma família não convencional, mas real. A empresa tinha crescido muito nesses anos. O Gabriel expandiu os negócios, abriu filiais em outras cidades, mas nunca perdeu o foco no social. O programa de ajuda a famílias vulneráveis se tornou parte integral da cultura da empresa. Todo funcionário era incentivado a participar, a contribuir de alguma forma. E o resultado disso não era só o bem que a gente fazia lá fora, mas também o ambiente interno da empresa. As pessoas trabalhavam mais motivadas, mais unidas, sabendo que faziam parte de algo maior que só lucro. A Sofia entrou na adolescência cheia de sonhos. Ela queria ser psicóloga, dizia que queria ajudar pessoas que passavam por traumas como a gente tinha passado. Eu incentivava, dizia que ela podia ser o que quisesse. Comecei a guardar dinheiro para a faculdade dela, mesmo sabendo que ainda faltavam alguns anos. O Gabriel disse que ia ajudar também, que faria questão de contribuir com os estudos dela. Eu agradeci, mas disse que queria tentar fazer isso sozinha primeiro. Ele entendeu, sabia que para mim era importante provar que eu podia dar para minha filha o que ela precisava. Teve um momento marcante quando a Sofia fez 15 anos. O Gabriel insistiu em fazer uma festa para ela, e eu deixei. Ele alugou um salão pequeno, chamou os amigos dela da escola, a equipe do trabalho, as famílias que a gente ajudava pelo programa.
Foi lindo ver tanta gente reunida celebrando minha filha. Quando chegou a hora da valsa, ela dançou primeiro comigo e depois com o Gabriel. Ver os dois dançando, ela toda bonita de vestido, ele com aquele olhar orgulhoso de pai, me fez chorar de emoção. Eram lágrimas de gratidão por tudo que a vida tinha me dado, depois de tanto sofrimento. No discurso da festa, a Sofia agradeceu a todos, mas dedicou palavras especiais para mim e para o Gabriel. Ela disse: "Minha mãe me ensinou o que é força, o que é nunca desistir. E o tio Gabriel me ensinou o que é bondade, o que é usar o que você tem para fazer bem. Eu sou quem sou por causa de vocês dois." Todo mundo aplaudiu, e eu vi o Gabriel limpando os olhos discretamente. Depois da festa, ele me disse que aquela tinha sido uma das noites mais especiais da vida dele, que ele se sentia abençoado por fazer parte da nossa história. Os anos seguintes foram de estabilidade e crescimento. Eu fui promovida a gerente administrativa, com um salário que me permitia viver confortavelmente. Consegui terminar de pagar o apartamento antes do prazo, e aquela sensação de ter algo completamente meu, sem dívida nenhuma, foi indescritível. A Sofia se formou no ensino médio com honras, passou no vestibular para psicologia numa universidade pública e começou a faculdade cheia de entusiasmo. Ver ela alcançando seus sonhos era realizar os meus próprios sonhos também. Durante a faculdade, a Sofia começou a fazer estágio no programa social da empresa do Gabriel. Ela atendia as famílias, oferecia suporte emocional, ajudava na triagem dos casos, e era incrível ver como ela tinha jeito para aquilo. As pessoas se abriam com ela, confiavam nela. Ela tinha essa capacidade de fazer os outros se sentirem vistos, ouvidos, importantes. Eu reconhecia nela características que eu tinha desenvolvido ao longo da vida, mas também via características novas, únicas dela. Ela era uma versão melhor de mim, com todas as oportunidades que eu não tive. Teve um dia que a Sofia chegou em casa muito pensativa. Ela tinha atendido uma mãe com uma história muito parecida com a nossa, e aquilo tinha mexido com ela. A gente conversou a noite toda sobre trauma, superação, sobre como ajudar sem criar dependência. Eu compartilhei com ela tudo o que eu tinha aprendido nesses anos. Disse que o importante era dar às pessoas as ferramentas para se ajudarem, não fazer tudo por elas. Que o Gabriel tinha feito isso comigo, tinha me dado suporte, mas também me incentivado a ser independente. E que era esse equilíbrio que fazia a diferença. A Sofia absorveu tudo e aplicou no trabalho dela. Eu via ela crescendo não só como estudante, mas como pessoa, como profissional. E me enchia de orgulho saber que parte dessa formação vinha das experiências que a gente tinha vivido juntas. O sofrimento que a gente passou não tinha sido em vão, tinha nos moldado, nos tornado mais fortes, mais empáticas, mais preparadas para fazer diferença na vida de outras pessoas. E isso, para mim, dava sentido a tudo. 10 anos depois daquele dia na padaria, a vida tinha me dado reviravoltas que eu jamais imaginei. A empresa do Gabriel estava maior do que nunca, e ele me convidou para ser diretora de recursos humanos. Eu, que tinha começado fazendo limpeza, agora estava numa posição de liderança, tomando decisões importantes, gerenciando equipes. Às vezes eu parava e pensava: como é que isso aconteceu? E a resposta sempre vinha: trabalho duro, dedicação e a oportunidade que alguém me deu quando eu mais precisava. Era isso que eu tentava repassar para os meus funcionários, dar oportunidades para quem estava disposto a se esforçar. A Sofia se formou em psicologia e decidiu abrir um consultório focado em atendimento a pessoas em vulnerabilidade social. Ela cobrava valores simbólicos, ou até atendia de graça quando a pessoa não tinha condições de pagar. O Gabriel ajudou com o investimento inicial e eu ajudei com o que pude. Ver minha filha realizando o sonho dela, fazendo exatamente o que ela sempre quis, era a minha maior realização como mãe. Ela tinha se tornado uma mulher incrível, forte, compassiva, determinada. Tudo o que eu sempre quis que ela fosse. O programa social da empresa tinha ajudado mais de 200 famílias ao longo desses anos. 200 histórias de transformação, de vidas que tinham sido salvas, de pessoas que tinham recuperado a dignidade. E cada uma dessas histórias me tocava de uma forma especial, porque eu via minha própria história refletida nelas. Algumas dessas pessoas
tinham se tornado funcionários da empresa, outras tinham seguido caminhos diferentes, mas todas tinham em comum o fato de terem sido dadas uma segunda chance, e a maioria aproveitou essa chance ao máximo. Teve um momento muito especial quando uma das primeiras famílias que a gente ajudou voltou para nos procurar. A mãe, que tinha sido beneficiada pelo programa logo no início, agora tinha uma situação financeira estável e queria contribuir. Ela disse que queria patrocinar outra família, fazer por alguém o que tinha sido feito por ela. Aquilo me emocionou profundamente, porque era exatamente isso que a gente queria. Criar um ciclo de solidariedade, onde cada pessoa ajudada se tornasse um agente de mudança também. O Gabriel estava com 50 e poucos anos, eu com 40, e a Sofia com 25. A gente tinha construído ao longo desses anos uma história bonita de superação, amizade e família. Não era uma família tradicional, não tinha laços de sangue, mas era real. Era baseada em respeito mútuo, em gratidão, em amor verdadeiro. A gente se reunia todo domingo para almoçar, compartilhava alegrias e preocupações, apoiava uns aos outros. Era o tipo de relação que eu sempre sonhei ter. Teve um domingo que o Gabriel chegou para o almoço com uma notícia. Ele tinha sido diagnosticado com um problema no coração. Nada grave ainda, mas que precisava de cuidados. Eu e a Sofia ficamos preocupadas, mas ele pediu para a gente não fazer drama. Disse que ia seguir as orientações médicas, ia se cuidar, mas que não ia parar de viver por causa disso. Nos meses seguintes, a gente ficou mais atento a ele, incentivando hábitos saudáveis, acompanhando nas consultas. Era nossa vez de cuidar dele, depois de tantos anos dele cuidando da gente. Foi nessa época que eu percebi o quanto o Gabriel era solitário. Apesar de todo o sucesso profissional, de todas as amizades, ele não tinha uma família própria. A gente era sua família. E eu entendi que assim como ele tinha preenchido um vazio na nossa vida, a gente preenchia um vazio na vida dele. Essa percepção me fez valorizar ainda mais nossa relação. Não era só sobre gratidão pelo que ele tinha feito, era sobre uma conexão humana real, profunda, verdadeira. A Sofia conheceu um rapaz na faculdade, o André, que também era psicólogo e compartilhava dos mesmos valores que ela. Eles começaram a namorar, e eu via que era um relacionamento saudável, baseado em respeito e companheirismo. O André conheceu nossa história e ficou impressionado. Disse que admirava a força que a gente tinha tido e que queria fazer parte dessa família se a Sofia deixasse. Ela deixou, e logo ele se tornou mais um membro do nosso grupo estranho, mas maravilhoso. Quando a Sofia anunciou que ia casar, eu chorei de emoção. Minha menina, que eu tinha segurado faminta nos braços na frente daquela padaria, agora era uma mulher formada, bem-sucedida, prestes a construir sua própria família. O casamento foi simples, mas lindo, num jardim em Belo Horizonte. O Gabriel fez questão de pagar, disse que era presente dele para a filha que ele nunca teve. E quando ele conduziu a Sofia até o altar porque ela quis que fosse ele, não teve um olho seco ali. Era o reconhecimento oficial do papel que ele tinha na vida dela, na nossa vida. No discurso do casamento, eu agradeci a todos, mas dediquei palavras especiais ao Gabriel. Disse que ele tinha sido o anjo que Deus mandou quando eu pedi ajuda, que ele tinha salvado não só nossas vidas, mas também nossas almas, que ele tinha nos mostrado que ainda existia bondade no mundo, que ainda existiam pessoas dispostas a fazer a diferença, e que eu passaria o resto da vida tentando honrar o gesto dele, ajudando outros como ele nos ajudou. Ele veio me abraçar depois, e nos olhos dele eu vi lágrimas de gratidão, porque o presente que eu tinha dado a ele era tão grande quanto o que ele tinha dado a mim. Os anos continuaram passando, trazendo mudanças e crescimento constante. A Sofia teve o primeiro filho, um menino que ela chamou de Roberto, em homenagem ao pai que ela mal conheceu. Quando ela me entregou meu neto nos braços pela primeira vez, eu senti uma emoção que não dá para descrever. Era como se o ciclo tivesse se completado, do desespero à plenitude, da perda à renovação. Aquele bebê representava esperança, futuro, a continuidade de uma história que quase terminou em tragédia, mas se transformou em milagre. O Gabriel se apaixonou por aquele bebê
de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele ia visitar toda semana, levava presentes, ficava horas só olhando o pequeno Roberto dormir. Um dia ele me disse: "Eu pensei que nunca ia sentir o que é ser avô, mas esse menino me deu esse presente, e eu sou grato a vocês por terem me incluído nessa família." Eu respondi que a gratidão era toda nossa, que sem ele nada disso teria acontecido, que o pequeno Roberto só existia porque o tio Gabriel tinha dado a Sofia a chance de crescer, estudar, ter uma vida normal. A empresa tinha se tornado referência nacional em responsabilidade social. O Gabriel era convidado para palestras em todo o Brasil, contando sobre o programa e sobre como ele tinha transformado não só as vidas das famílias ajudadas, mas também a cultura da empresa. Eu acompanhava ele em algumas dessas palestras, contando minha história, mostrando que a transformação era possível. E era incrível ver como as pessoas se emocionavam, como muitos vinham depois falar com a gente, dizendo que iam começar projetos parecidos em suas cidades. O consultório da Sofia prosperava. Ela tinha uma lista de espera enorme, porque tinha criado reputação de psicóloga dedicada, competente, que realmente se importava com os pacientes. Ela também dava palestras em escolas e comunidades sobre saúde mental, sobre como lidar com traumas, sobre a importância de pedir ajuda. E em todas essas palestras, ela contava um pouco da nossa história, sempre dando crédito ao momento em que um estranho parou e decidiu ajudar. Dizia que aquele gesto tinha mudado não só nossa vida, mas tinha criado uma corrente de impacto positivo que continuava se espalhando. Eu cheguei aos meus 50 anos me sentindo realizada de uma forma que nunca imaginei possível. Tinha uma carreira sólida, uma filha maravilhosa, um neto lindo, amigos verdadeiros e saúde para aproveitar tudo isso. Olhava para trás e via o caminho percorrido, todas as pedras, todos os obstáculos, mas também via como cada dificuldade tinha me tornado mais forte. O sofrimento não tinha sido em vão. Tinha moldado meu caráter, tinha me ensinado empatia, tinha me preparado para ser quem eu era hoje. O Gabriel teve alguns problemas de saúde ao longo dos anos, mas nada que tirasse dele a vitalidade. Ele continuava trabalhando, mas tinha delegado mais responsabilidades, inclusive para mim. Dizia que confiava em mim para tocar as coisas, caso ele precisasse se afastar. E essa confiança me enchia de responsabilidade, porque eu sabia que tinha que honrar não só por mim, mas por todas as pessoas que dependiam daquela empresa, especialmente as famílias vulneráveis que a gente ajudava. Teve um dia, 15 anos depois daquele encontro na padaria, que o Gabriel me chamou para uma conversa particular. A gente foi num café que ele gostava, no centro de Belo Horizonte. Ele pediu um expresso, eu pedi um cappuccino e a gente ficou ali conversando sobre a vida, sobre o passado, sobre o futuro. Ele me disse que estava pensando em se aposentar, em passar a empresa para outras mãos. E disse que queria que eu assumisse como CEO. Eu quase engasguei com o café. Eu, CEO? A mulher que há 15 anos estava na rua pedindo comida? Ele disse que sim, que eu era a pessoa perfeita para o cargo. Que eu conhecia a empresa de baixo a cima, que tinha credibilidade com os funcionários, que entendia a visão social que ele sempre quis manter, que ele confiava em mim mais do que em qualquer outra pessoa. Eu fiquei sem palavras, tentando processar aquilo. Seria muita responsabilidade, mas também seria a coroação de uma jornada incrível. Eu disse que precisava pensar, conversar com a Sofia, com o André. Ele disse que não tinha pressa, que eu pensasse com calma e desse a resposta quando me sentisse pronta. Naquela noite conversei com a família. A Sofia ficou radiante, disse que eu merecia aquilo e mais. O André concordou, disse que eu tinha todas as qualificações necessárias. Até o pequeno Roberto, com seus 5 anos, disse que a vovó podia fazer qualquer coisa. E o Gabriel, que estava lá jantando com a gente como sempre, só sorria, vendo a discussão. Quando eu finalmente disse que aceitava, ele se levantou e me deu um abraço apertado. Disse: "Eu sabia que você ia aceitar, e eu sei que você vai fazer um trabalho incrível." A transição foi gradual. Durante 6 meses, o Gabriel me passou tudo, me ensinou os detalhes que só ele sabia, me apresentou a clientes importantes, me preparou para assumir.
E quando finalmente chegou o dia da minha posse como CEO, ele organizou uma cerimônia na empresa. Chamou todos os funcionários, parceiros, famílias beneficiadas. No discurso dele, contou minha história completa, desde o dia que me encontrou na frente da padaria até aquele momento. Não escondeu nada, falou sobre minha jornada com orgulho. Quando chegou minha vez de falar, eu olhei para aquela plateia e vi tantos rostos conhecidos, tantas pessoas que tinham feito parte da minha jornada. Vi a Sofia com os olhos marejados de orgulho, o André ao lado dela, o pequeno Roberto no colo. Vi funcionários que eu tinha contratado, famílias que a gente tinha ajudado. E vi o Gabriel sentado na primeira fila, com aquele sorriso que dizia tudo sem precisar palavras. Eu respirei fundo e comecei a falar. Agradeci a todos, mas especialmente a ele. Disse que 15 anos antes eu tinha pedido a Deus por ajuda e ele mandou um milionário parar ao meu lado. Que aquele gesto tinha salvado minha vida e criado uma corrente de bem que continuava impactando pessoas até hoje. E que eu passaria o resto da vida tentando ser digna daquela segunda chance que eu tinha recebido. Quando terminei, todos se levantaram aplaudindo e eu chorei. Chorei de gratidão, de alegria, de realização. Era o final perfeito para uma jornada que tinha começado no fundo do poço e tinha me levado ao topo. Mas mais do que chegar ao topo, eu tinha aprendido o verdadeiro significado de sucesso. Não era sobre dinheiro ou posição. Era sobre impacto, sobre fazer diferença, sobre estender a mão para quem precisa. Era sobre transformar dor em propósito, sofrimento em solidariedade. E era isso que eu ia continuar fazendo pelo resto da minha vida. E é assim que eu chego até você hoje, contando essa história que mudou completamente minha vida. 15 anos se passaram desde aquele dia na frente da padaria, mas eu lembro de cada detalhe como se fosse ontem. Lembro do desespero, da fome, do medo. Mas lembro também do momento exato em que tudo mudou, quando um homem de terno parou ao meu lado e decidiu que ia fazer diferença na minha vida. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja passando por um momento difícil, talvez esteja achando que não tem mais saída, que a vida te jogou num buraco tão fundo que não dá para sair. Eu quero que você saiba uma coisa: sempre dá para sair. Sempre existe uma forma de recomeçar. Às vezes, a ajuda vem de onde a gente menos espera, de um estranho que decide parar e estender a mão. Outras vezes, a ajuda vem de dentro da gente mesma, da força que a gente nem sabia que tinha. O que eu aprendi nesses 15 anos é que a vida não é sobre nunca cair. A vida é sobre levantar toda vez que você cai. É sobre pedir ajuda quando precisa. É sobre aceitar essa ajuda com humildade. É sobre trabalhar duro para transformar essa ajuda em independência. E quando você consegue se levantar, é sobre estender a mão para quem ainda está no chão. É sobre criar essa corrente de solidariedade que faz o mundo ser um lugar melhor. Eu quero saber de você. Qual é a sua história? Você já passou por algum momento em que alguém te ajudou quando você mais precisava? Ou talvez você seja essa pessoa que ajuda os outros? Me conta aqui nos comentários, porque eu leio todos e faço questão de responder. Nossas histórias têm poder, têm a capacidade de inspirar, de dar esperança para quem está precisando. E se você chegou até aqui, se ouviu minha história até o final, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no canal, porque eu vou continuar trazendo histórias reais, de superação, de transformação, de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você não imagina o impacto que isso pode ter na vida de alguém. Lembra, você é mais forte do que imagina. Você tem dentro de você a capacidade de superar qualquer obstáculo, de se reerguer de qualquer queda. E se você precisar de ajuda, não tenha vergonha de pedir. Não tenha vergonha de aceitar, porque foi isso que me salvou e pode salvar você também. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Obrigada por fazer parte dessa jornada comigo. E lembra, sempre existe esperança. Sempre existe uma forma de recomeçar. Nunca desista.